Olá, amados irmãos, paz seja convosco. Louvado seja Deus por mais um dia, por estarmos aqui reunidos, através desse áudio, onde nós estamos trazendo algumas reflexões para a nossa edificação. E para a glória de Deus, nós chegamos na palavra do dia 57. Glória a Jesus. Eu sou a pastora Patrícia Librandi, coordenadora do Uniora Disputada do Espírito Santo. E o livro profético hoje é Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26. Alguma parte dele que diz assim: ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Então, irmãos, certamente aqueles que o Senhor Deus tem se agradado, aquele que o Senhor Deus tem visto o seu trabalho, porque Deus está nos observando como que nós estamos trabalhando, como nós estamos nos desenvolvendo, nos esforçando. Certamente Deus vai nos agraciar com as suas bênçãos, e a primeira delas nos entregando em nossas mãos um pouco da tua sabedoria, E vai fazer com que as pessoas, Deus vai enviar pessoas para trabalhar, para armazenar coisas, riquezas, onde nós vamos possuir. Deus tem algo para nós. Às vezes a gente fica pensando como que vai acontecer isso. O nosso trabalho, irmãos, é apenas crer, e o de Deus é realizar. E o tema de hoje é deixando um legado. Vamos à reflexão do dia de hoje, que diz assim: quando William Colgate se dirigia para a cidade de Nova York em busca de fortuna, ele conheceu um piedoso capitão de barco do canal. Tal capitão definiu o sucesso nesses termos: filho, seja um homem bom, entregue seu coração a Cristo. Devolva ao Senhor tudo que lhe pertence. Fabrique um sabão honesto, não roube no peso. O Senhor falou com Colgate através do exemplo do voto de Jacó, e ele se lembrou desse bom conselho. Se o Senhor recebeu um décimo, dá-lo-ei, disse ele, assim fez. Acostumou-se a isso durante a sua longa vida. Uma parte de cada escudo era sagrado perante o Senhor. Ele deu a Deus um décimo do primeiro dólar que ganhou, e daí para frente ele considerou 10 centavos de cada dólar sagrado ao Senhor. À medida que os negócios de Colgate aumentaram, aumentou também a sua generosidade. Mesmo no meio de uma grande crise financeira, ele cresceu e prosperou, mantendo-se fiel. Ele chegava a contribuir com a metade do seu lucro para a obra de Deus, instituições evangélicas, principalmente agências missionárias, além de universidades e seminários teológicos norte-americanos. A prosperidade jamais o abandonou, e ele foi conhecido como um dos homens mais ricos de Nova York no século XIX. Depois de sua morte, seus filhos, também cristãos fiéis, continuaram a ofertar liberalmente para a obra. Ao ser fiel de Deus no dízimo, Colgate perpetuou seu nome e deixou um grande legado na terra, com reflexo no céu. Leia o livro Rompendo em Suas Finanças e Planos, Sonhos e Propósitos. Vejam bem, uma história, uma ilustração da história de um homem que realmente ele determinou na vida dele, ele aprendeu com a palavra de Deus, ouviu pessoas que realmente puderam deixar uma contribuição para a vida dele, e ele passou a ser fiel ao Senhor em tudo, até nos mínimos. Você vê que nenhum dólar ele colocou no coração dele que seria sagrado, nada seria desperdiçado. O que dá para se entender aqui que ele achava tudo que ele ganhava, tudo que ele conquistava era sagrado. Se é sagrado, precisa ser devolvido ao Senhor. E ele prosperou muito por entender como é importante nós sermos fiéis ao Senhor. E o mais importante ainda, como em vida ele fez tantas coisas que agradou a Deus, ele também deixou um legado para os seus filhos.
seus filhos vendo o que o pai fazia e o que o pai deixou de exemplo, seus filhos foram fiéis ao Senhor, também cristãos, deram continuidade ao trabalho que o pai fazia. E isso, irmãos, com certeza agrada ao coração de Deus quando nós participamos, quando nós colocamos no nosso coração ser fiel. Às vezes é difícil porque as crises, vejam aqui, falando em crise, ele também passou, o Senhor Colgate passou por tempos de crise. Não, porque às vezes a gente pensa, porque ele não teve problema, porque ele era rico, não, mas para ele chegar até a riqueza dele, com certeza, o livro não tem poucas palavras, somente falou que ele prosperou, ouviu uma orientação, seguiu o exemplo da palavra e colocou no seu coração a determinação que ele ia fazer. Aqui nessa reflexão não fala os detalhes da caminhada dele, não fala as dificuldades que ele teve que enfrentar, não fala que quando ele teve a dificuldade, quanto tempo durou para ele conseguir a bênção chegar. Mas certamente, veja, nós estamos vendo aqui que é somente um pequenino resumo de uma grande história de exemplos, se nós pudermos pegar a biografia deste homem e olhar quais as lutas que ele passou. Mas certamente que foram muitas, mas ele não deixou de ser fiel. Por isso que às vezes nós deixamos de prosperar, porque quando as crises vêm, nós damos mais atenção às crises do que o poder de Deus em nossas vidas. A Bíblia fala que o nome de Jesus tem poder. Nós não temos usado o nome de Jesus como deveria ser feito. Às vezes usamos o nome do Senhor Jesus em vão, falando sem propriedade, falando o nome de Jesus às soltas. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é grandioso. Então vamos usar o nome de Jesus com sabedoria, com entendimento, sabendo que esse nome pode transformar uma história, mudar uma vida, salvar alguém, restaurar, trazer restauração para famílias. Nós vemos aqui como é importante nós deixarmos uma história. Mas qual a história que nós estamos deixando? Todo mundo deixa uma história registrada. Mas qual é a sua história? Qual o seu legado? Pessoas, com certeza a gente deixa algum legado, tanto bom quanto ruim. Ou as pessoas se esquecem quem foi nós. Porque são três características, né? Deixamos um bom legado onde as pessoas podem nos seguir e também ter uma vida produtiva, como também nós deixamos um legado terrível, uma história de má conduta que alguém também pode seguir, infelizmente, e também se dar mal como essa pessoa se deu. Ou, na verdade, viver uma vida onde as pessoas jamais vão se lembrar. Vai passar um tempo que as pessoas vão se esquecer, não vão se lembrar mais da sua história. Mas vamos deixar registrada a nossa história, registrada em Cristo Jesus, registrada naquele que pode mudar nossa história, registrado naquele que pode mudar nossas vidas. Vamos deixar um legado de prosperidade, de bênção, de caráter, porque certamente o Senhor Deus vai se agradar de nós. E quando Ele se agrada, Ele vai derramar sobre nós a sua sabedoria. E quando nós somos sábios, certamente vai ser muito difícil errarmos nas nossas escolhas. E vamos ser agraciados, Deus vai enviar pessoas para nos abençoar. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um lindo dia. Que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Deus te abençoe.